Bom dia, queridos. Estamos começando o nosso programa O Clamor, celebrando o momento que Jesus vai descer essa terra. O céu vai se abrir, o chão vai se abrir, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Isso é uma realidade, como eu já contei para vocês, aconteceu ali no meu período, que eu vivi 2 anos na China, a intercessão que nós fizemos ali, realmente o chão tremeu, um grande terremoto, e o céu se abriu para a pregação do Evangelho. Mas eu quero cumprimentar os meus ouvintes e também aqueles que me assistem através do Facebook. Hamilton Matias, da Presbiteriana, está nos assistindo. De onde você é, Hamilton? Bom dia, que bom que você está conosco essa manhã. O céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer. Se você acredita, vem no chão e até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E serás chamado por um novo nome que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fazeis lembrar do Senhor, não descanseis. Nem deis a ele descanso, até que restabeleças Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Amém. Queridos, vocês ouviram o Salmo 122, né? Os salmos, eles eram cantados. Hoje nós perdemos isso, né? Essa capacidade, esse hábito de cantar a palavra de Deus. E esse salmo é um salmo que fala de maneira especial da intercessão, né? Não me calarei, não darei descanso ao Senhor, até que Jerusalém seja colocado, né, por objeto de justiça na terra. E esse texto, muitas vezes, nós temos lançado mão desse texto com relação às nações, a promessa de Deus de restauração de nações, de restauração de cidades, né? Eu mexi com a conquista de cidade em 1996, nós tivemos um movimento, fizemos mapeamento de Juiz de Fora e levantamos um bom grupo de pastores, uma parte expressiva da igreja
esteve participando das estratégias, né, para mudar a realidade espiritual de Juiz de Fora. E esse texto, né, de que o Senhor iria mudar o nome dessa cidade, né, e transformar essa cidade em objeto de louvor para Ele em toda a terra. Agora, essa manhã mesmo, eu estava aqui compartilhando com o Marcelinho, né, que é o dono da Rádio Impacto, falando com ele sobre a necessidade que nós temos de trabalhar para mudar a realidade espiritual de Juiz de Fora. E ele até concordou comigo, porque eu compartilhava com ele a minha vontade de fazer as caminhadas de oração. Eu estou planejando essas caminhadas de oração por Juiz de Fora. E nós fizemos isso na época, né? E no começo, eu gostaria de iniciar essa caminhada de oração no Museu Mariano Procópio, né? Só que o museu fechou, né? Está fechado, parece que só em março que vai abrir, mas nós podemos nos organizar, né? Começar a nos organizar. Eu estou precisando só aí da minha voz também recuperada, para que a gente possa organizar as nossas caminhadas de oração. Nós vamos nos mobilizar inicialmente no Museu Mariano Procópio e depois o Senhor vai mostrando, né, os próximos passos. Nós não podemos parar, né? Temos que ser, como no Salmo 122, vigiar sobre os muros da cidade, né? E quando vier o inimigo, dá o alarme, né? Nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos prevalecer com relação à situação espiritual em Juiz de Fora. A igreja precisa se levantar, precisa se posicionar em nome de Jesus. A palavra dessa manhã está em Lamentações, no capítulo 3, e diz assim: por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Veja bem, quando Jeremias, né, que escreveu Lamentações, ele trazia à memória toda a aflição, toda a amargura, todo o pesar, e ele se lembrava disso muito bem, ele recordava de tudo isso que acontecia. A alma dele se desfalecia, né? Ele perdia as forças para seguir adiante. Então, no verso 21, ele muda e diz: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E aí ele diz a si mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor, nele esperarei. Aqui nós estamos falando do que é que você vai trazer à sua memória. O Salmo 119:11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que é guardar no coração? Onde é que nós guardamos? Nós guardamos na nossa memória. Verdade? Então, o salmista diz: guardo no coração, ou seja, eu memorizo, eu tenho isso guardado. As tuas palavras, eu as tenho guardado dentro de mim, para não pecar contra ti. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O próprio Senhor Jesus, antes de ser crucificado, ele celebrou a ceia com os discípulos. Foi a última vez que eles compartilharam juntos ali o alimento, e ele disse: fazei isso em memória de mim, para se recordar, para que vocês não se esqueçam de mim, para que vocês não se esqueçam
fazer? Entregar o meu corpo, entregar o meu sangue em favor de vocês. Então a ceia, ela é um memorial para que nós não nos esqueçamos, porque infelizmente nós temos uma memória curta, né? Aquilo que está fresquinho ali na memória, tudo bem, nós vamos lembrando, de repente aquilo vai para um arquivo e fica às vezes esquecido ali naquele arquivo. E é preciso então que a gente traga isso, né, para fora, que a gente se recorde, que a gente se lembre, que a gente fortaleça aquela memória. Eu me lembro que um tempo da minha vida, deve ter sido no ano de 2005, nossa, passa tudo tão depressa, eu memorizei os 7 primeiros capítulos do Evangelho de João. E são muitos, muitos versículos, eu sabia falar todos os versículos de cor, na sequência, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no princípio ele estava com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e assim ia adiante por 7 capítulos, 7 não, minto, 12 capítulos, foi até João capítulo 12, porque no capítulo 12, Jesus diz assim, agora chegou a hora, né? Agora finalmente chegou a hora em que você entregue na mão dos pecadores, chegou a hora do sacrifício. Então até o capítulo 12 de João, eu havia memorizado. E o que aconteceu? Essa palavra, ela foi se fazendo carne, né? Foi se fazendo Cristo dentro de mim. E o Senhor começou a me dar revelações no Evangelho de João. Eu vi ali naqueles 12 primeiros capítulos uma verdade, né, do Senhor, uma revelação que eu ainda não escutei de ninguém. E olha que eu tenho aí rodado o mundo, né? Mas nem os pregadores de fala inglesa, eu ainda não vi ninguém enxergar aquilo que o Senhor me fez ver ali nos 12 primeiros capítulos de João. Foi uma experiência maravilhosa, né? Vale a pena você memorizar a palavra, porque aquilo fica rodando, né, na sua mente. É a nossa defesa, né? A palavra, ela é espada de 2 gumes. Ao mesmo tempo que ela é uma arma de ataque, ela é uma arma de defesa. Nós temos que estar com a nossa mente cheia da palavra de Deus. É a única maneira de nos proteger contra as inverdades, contra o engano, contra essas memórias feridas que às vezes estão guardadas lá dentro, memórias de tempos difíceis que tendem, né, a vir, e o inimigo faz questão de nos lembrar os dias maus. Mas se nós estamos com a nossa mente protegida, guardada na palavra de Deus, né? Eu guardo no coração as tuas palavras, porque se o meu coração estiver cheio das palavras do Senhor, né, eu vou ficar protegida, eu não vou pecar contra o Senhor. E o pecado, como nós vimos esses dias, é o que nos derruba. É a porta que se abre para o inimigo para destruir as nossas vidas, é o pecado. Então, nós vemos profetas, né, João, Ezequiel, o Senhor falando, come o rolo, né? Come a minha palavra, porque o seu ventre vai ficar cheio dessa palavra. E então, quando você for profetizar, que você abrir a boca para falar, né, para trazer a profecia, a minha palavra, né, é o que vai vir da sua boca, porque você vai estar encharcado da minha palavra. E existe uma outra maneira também que eu gosto muito de nos encharcar da palavra de Deus. Você pode memorizar, mas você pode também cantar a palavra de Deus. Hoje existem muitos ministérios já com essa prática, né? O mais conhecido é o Ministério I Hope, que ele fica lá em Kansas City, mas ele já tem salas de oração espalhadas no mundo inteiro. Eles
cantam a palavra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles adoram o Senhor, eles fazem salmos, às vezes eles cantam realmente louvores conhecidos, mas a maioria das vezes eles estão salmodiando o Senhor, eles estão cantando a palavra de Deus. Mesmo quando são momentos de intercessão, que os intercessores, eles vão trazendo as intercessões, o intercessor, ele faz a oração, né? Ele baseia a intercessão dele em uma palavra e logo que ele encerra a oração, um grupo de adoração pega aquela palavra e cria uma adoração em cima daquela palavra que foi trazida em intercessão. E nós precisamos aprender também na nossa prática de oração a cantar a palavra do Senhor. Magna Lima no Facebook conosco também, é um prazer, bom dia. Então hoje nós estamos trazendo essa meditação em Lamentações, no capítulo 3, que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Tem até um louvor bem bonito que a Ana Paula Valadão fez, né? Que de uma certa forma ela está cantando aí, ela está realmente cantando essa mensagem de Lamentações 3. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, né? Porque Deus, Ele é um Deus fiel e as misericórdias dEle não têm fim. Então, vamos praticar isso que eu estou falando para vocês, que o pessoal já tem feito, para você ver como é que você cantar a palavra de Deus, como que isso é uma forma de meditação. Isso é uma forma de você mastigar, né? Absorver a palavra e fixar a mensagem dessa palavra em você. Vamos ver se eu estou boa para fazer isso nessa manhã. Estou um pouquinho rouca, mas vamos comigo. Vamos salmodiar o Senhor com base na palavra dEle, né? É como salmodiar, é como os salmistas faziam. Eles salmodiavam, eles cantavam a palavra de Deus. Um dia eu quero trazer aqui no estúdio, a gente pegar um violão e nós vamos fazer um programa só assim, de cantar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus cantada, tá bom? Vamos lá em Efésios 1, podemos começar aqui, deixe-me ver, podemos começar... vamos começar do versículo 3 mesmo. Tá pronto? Então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é bendito. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou. Ele nos abençoou. Bendito seja esse Deus maravilhoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados porque Deus nos abençoou. O nosso Pai nos abençoou. Ele nos abençoou. Ele é bendito. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Somos totalmente abençoados em Cristo.
Somos abençoados porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Oh, glória, nós somos escolhidos, somos abençoados com toda sorte de bênçãos pelo nosso bendito Pai. Somos abençoados em Cristo, somos escolhidos antes da criação do mundo. Somos escolhidos para sermos santos, santos e irrepreensíveis em sua presença. Somos escolhidos para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis, escolhidos, abençoados pelo nosso bendito Pai. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Somos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Somos filhos santos e irrepreensíveis, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nele fomos adotados como filhos. É por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós fomos adotados para o louvor da gloriosa graça de Deus, essa graça que Ele nos deu gratuitamente no amado. Somos aceitos no amado, somos escolhidos em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Bendito seja o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Oh, glória! Podemos cantar o dia inteiro, salmodiar o nosso Deus. Ele é digno de louvor, digno de glória. Glórias ao Senhor. Y brota una rama de sí, el sabio Espíritu de Dios descansará en ti. Reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación. Lo buscarás con la mirada de tus ojos y de lo que escuches decir, mas con rectitud busca el pobre y al manso de justicia da de ti. Reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación, reinarás sobre toda nación, ven y reina 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 sobre toda nación. O Clamor, com Márcia Martins.
Queridos, o pastor Max, pastor do meu coração, pastor Max Sabatini nos assistindo. Um grande abraço, pastor Sebastião Pereira, todos que nos assistem no Facebook. Que o Senhor possa tocar em você de uma maneira especial nessa manhã, em que estamos aí compartilhando as coisas de Deus. Hoje estávamos falando aqui no começo do programa sobre memorizar a palavra de Deus, porque essa palavra é o que nos dá esperança. Nós temos uma batalha espiritual permanente e essa batalha espiritual acontece nas nossas mentes. Então nós temos que ser criteriosos, nós temos que escolher o que nós vamos pensar. Logo de manhã cedo, abriu os olhos, já começa a cantar um louvor, já começa a falar a palavra de Deus, né? Acordou, já acorda de prontidão, né? Aposto, já coloca suas armas para funcionar, já se veste aí da armadura do Senhor, porque o inimigo ele não dorme. A gente estava dormindo, mas ele estava bem acordado, né? E ele tem tempo de planejar, né, como é que ele vai fazer para nos derrubar. Por isso a gente tem que estar alerta e vigiar os nossos pensamentos. E como é que a gente faz para pensar coisas boas todo o tempo? Você tem que se alimentar de informações boas, de coisas boas. Você tem que se encher da palavra do Senhor, porque ela é viva. E ela vai gerar vida em você, ela vai proteger a sua mente num tempo em que as nossas mentes estão sendo bombardeadas com todo tipo de informação. E a escolha é nossa, de trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança, de nos alimentar, de falar a palavra de Deus, de crer nesta palavra, de viver segundo esta palavra. Amém? Esse louvor está dizendo exatamente isso. Eu troco as minhas tristezas pelo gozo do Senhor, pela alegria do Senhor. E isso é uma opção que a gente pode fazer. Ser feliz, né? Andar no gozo do Espírito. Tudo isso são opções que a gente faz e vem da nossa escolha primordial do que é que você vai alimentar os seus pensamentos. Então, nós temos falado nos últimos programas quem realmente é a noiva do Cordeiro, quem realmente é o filho varão. E eu mencionei a parábola que está lá em Lucas, das bodas, né? Das bodas do Cordeiro. Ali, as bodas, o pai do noivo convida, né? E vem os convidados e na hora ali da festa ele percebe que tem um que não está vestido de acordo para as bodas. E ele manda lançar fora aquele convidado, ele é expulso ali das bodas do Cordeiro. E eu escrevi sobre isso e eu quero compartilhar neste meu livro aqui, olha, Cortina Rasgada, Descobrindo os Mistérios de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Esse livro está na sua segunda edição, já aperfeiçoada, melhorada, e ele está publicado como e-book, baratinho, baratinho. Você pode pedir na Amazon, eu botei bem baratinho, que é para todo mundo ler, ok? Na Amazon ou na Livraria Saraiva. Então vamos lá. As bodas do Cordeiro. Embora Israel seja o primeiro, foi a igreja dos gentios, o segundo que ficou com a primogenitura. Como está dito em Lucas, há primeiros que serão últimos no reino de Deus. Existe um princípio de primogenitura na Bíblia.
E é interessante que foi o Senhor quem colocou que o primogênito ia ser o filho abençoado. O primeiro filho, né, que herda todas as coisas do pai, a autoridade sobre os irmãos, tudo isso. Mas o interessante é que foi Deus quem colocou esse princípio da primogenitura, mas este princípio não funcionou. E existe uma razão para isso. Por que é que o primogênito não fica com a bênção? Nós temos muitos exemplos na Bíblia de primogênitos que perderam a primogenitura, e quem ficou com a primogenitura foi o segundo, né? O segundo filho. O próprio Moisés, Arão era o primogênito e Moisés foi escolhido por Deus. Temos vários exemplos, um dia nós vamos falar, é bastante interessante esta revelação, este entendimento que o Senhor me deu, e este livro, ele vai falar bastante sobre isso, quem são os primogênitos e por que, né, o primeiro não é o primogênito, não herda a primogenitura e sim fica com o segundo filho. Mas hoje nós queremos falar aqui sobre o banquete. Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, vai trazer também essa parábola contada por Jesus, quando ele fala mais uma vez sobre o reino dos céus e a mesa do banquete. E a gente anda muito interessado aí nesse banquete, e eu quero estar lá, não como convidada para o banquete, mas como a noiva do Cordeiro. E por isso, esses dias nós temos batido nessa tecla, nós temos falado sobre quem é a noiva, o que são os atos de justiça do santo, como essa noiva precisa estar vestida para o seu noivo. Mas vamos em frente aqui sobre esse banquete. O texto de Lucas 14, de 16 a 24, vai narrar essa mesma passagem com algumas diferenças, tá? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado. Dizei aos convidados: eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse os seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa passagem bíblica, ela é muito, muito rica, ok? Nós podemos falar muitas coisas aqui. Mas, vamos seguindo o nosso raciocínio. Jesus está falando aqui ao povo judeu. Ele está falando com o povo dele. Eles próprios, os judeus, eles recusaram o convite do Senhor e eles não fizeram caso do banquete que ele havia preparado, o banquete da salvação, né? Ele enviou o Messias e eles não fizeram caso do Messias. Na cultura judaica, 2 convites eram enviados aos convidados.
O primeiro dava ciência da festa e o segundo comunicava que a festa já estava pronta. E isso dava oportunidade aos convidados de se prepararem com a devida antecedência. Mas os judeus, eles não fizeram caso do convite. Eles podiam ter planejado suas vidas, as suas atividades, os seus negócios, de tal forma, né, marcá-la na agenda, que eles iam estar livres para comparecer àquela festa. Por isso, as desculpas não eram aceitáveis. Além de desprezar o convite, eles agiram agressivamente contra os servos que lhe foram enviados com a boa nova. E no contexto de Israel, esses servos eram os profetas que foram enviados para anunciar a chegada do Messias, muitos dos quais foram não somente desprezados pela sua mensagem, mas pagaram com a própria vida pela missão que eles receberam. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I be afraid of? Of whom shall I be afraid? Queridos, eu quero saudar o pessoal da Assembleia de Deus, Graça de Deus, que está também nos assistindo. E eu quero convidar o pastor Max, as pessoas que têm vindo me assistir, participando através do Facebook, que vocês, por favor, me adicionem no seu WhatsApp, porque o programa vai estar sendo gravado e eu posso enviar por WhatsApp para vocês depois, para que vocês compartilhem com outras pessoas, se quiser rever algum ponto do programa, ok? Então anota aí o meu WhatsApp, para que vocês possam ter acesso ao programa depois, tá? 32 da cidade de Juiz de Fora, 991959489. 91, né? 991959489. Porque aí eu vou poder mandar para vocês, né, o programa gravado e também informações do projeto Asra, que estamos lá com as nossas 60 crianças lá na Índia, e cuidando dessas crianças, evangelizando, trazendo para Jesus, lançando luz em meio àquelas trevas densas, né? Famílias destroçadas, homens que bebem o de pouco dinheiro que conseguem ganhar catando lixo e agridem a família, agridem a esposa, muitas crianças abusadas, um contexto terrível, mas o Senhor Jesus está ali para fazer a diferença através das nossas vidas e da equipe indiana que nós temos ali trabalhando com a pastora Mona, todos que estão com ela, o pessoal que está aqui no Brasil intercedendo pelo projeto, meus intercessores amados, um abraço para os meus intercessores, que Deus possa fortalecê-los cada dia mais e que cada dia nós possamos ter mais intercessores conosco. Amém? Então, o povo judeu, eles além de desprezar o convite para as bodas, eles agiram agressivamente contra os servos que foram enviados com a boa nova, mataram os profetas do Senhor. No versículo 8, e nós estamos aí no texto, né, de Mateus 22 ou Lucas 14, no versículo 8, diz assim: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Dessa forma, o rei envia seus servos em todas as direções e eles vão convidando todo mundo que eles encontram pelo caminho. Eles tinham que fazer o convite para a festa das bodas do filho do rei. Todos estavam convidados, todos, os bons e os maus,
os pobres, qualquer que eles encontrassem pelo caminho, estavam convidando para as bodas do filho do rei. E estes servos agora, estes que foram enviados, né, os primeiros foram enviados, foram os profetas que foram mortos para o povo de Israel, mas esses servos agora, que Jesus já está falando, eles são os discípulos de Cristo, eles são a igreja, esses servos, que agora eles vão por todos os lugares, que são enviados com este convite a todas as nações da terra. Vinde para as bodas do Cordeiro, a mesa está pronta, o Cordeiro já foi imolado. Agora, o convite que foi recusado pelo povo judeu passa aos povos gentios, que, é claro, também não eram dignos, né? Nenhum convidado era digno. Entre eles haviam bons e maus, cegos, coxos, aleijados, todo tipo de párias. Nós vamos ver, se você falar no texto de Romanos 3:23, né? Todos foram destituídos da glória de Deus. Então, eles mesmo assim vão ser convidados para o banquete, né, da ceia do Cordeiro, mas eles não eram dignos. Mas há uma informação importante que nós devemos acrescentar sobre a tradição do povo judeu com relação às festas de casamento. O anfitrião, tá, no caso o pai do noivo, ele tinha o costume de providenciar vestes apropriadas para os convivas. Muitos vinham de longe, eles iam chegar cansados, sujos da viagem, e eles iam ter que se trocar para a festa. Assim, toda aquela gentalha que chegou, eles receberam vestes limpas e apropriadas para o acontecimento. Ninguém mais sabia quem era pobre, quem era rico, quem era menor ou maior, por baixo daquelas roupas finas que eles receberam para vestir na festa. Essa roupagem providenciada pelo rei fala das vestes de justiça dos santos, das roupas brancas alvejadas no sangue do Cordeiro. Tão logo aquela ralé, aquele bando de pecadores recebe a cobertura do sangue de Jesus, eles se tornam aceitáveis diante do rei. Mas quando o rei entrou e se colocou à mesa, ele notou um convidado. Esse convidado ele estava sem a veste nupcial e, indignado, ele manda julgar o convidado para fora. Sempre me intrigou a razão pela qual esse homem estava sem a veste apropriada para a festa. Ocorre que Deus, ele providenciou o revestimento necessário para cada um comparecer à ceia das bodas do Cordeiro. Mas cabe a cada um de nós aceitar o presente. A escolha de se vestir da justificação que foi providenciada em Cristo Jesus é nossa. Por isso a parábola termina com a condenação daquele homem e a advertência de Jesus, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Indignado, o rei mandou queimar a cidade, né? Por causa daquela situação, o rei mandou queimar a cidade. Essa frase está associada à profecia de Jesus em Lucas 19, 41, 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e disse: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Essa profecia se cumpriu em parte no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito, ele invadiu, né, Jerusalém e queimou totalmente a cidade. Jesus, ele fala sobre essa atitude do povo judeu que rejeitou os enviados e o convite do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Por mais essa parábola, nós podemos confirmar que, embora Israel fosse o primeiro, foi a igreja dos gentios o segundo,
né? E não o primogênito, que ficou com a primogenitura. Como está dito em Lucas, há primeiros que serão últimos no reino de Deus. E este convidado, né, que não estava vestido conforme devia, foi lançado para fora, porque a ele foi dado as vestes apropriadas para que ele comparecesse ao banquete. O próprio rei, né, que simboliza Deus Pai, providenciou, ele deu o cordeiro imolado, né, o sangue de Cristo, para vestir a cada convidado que pudesse estar na presença do Pai, revestido do sangue do cordeiro. E aquele convidado, né, ignorou o sangue de Jesus. Ele pensou talvez que porque ele foi convidado, estava tudo bem comparecer à festa como ele estava, nas próprias roupas dele, né, na própria justiça própria dele, né, talvez achando, eu sou bom o suficiente para estar aqui, as minhas obras são boas obras, né, nunca matei, nunca roubei, nunca prostituiu, então ele vai para o banquete assim baseado nas obras dele, em vez de vestir a roupa que o rei havia providenciado, né? E por isso ele foi lançado para fora, né? Em lugar de trevas. Amém? Let your troubles fall behind you. Don't you wait another minute. Just get up and on your feet and get to dancing, singing, jumping, leaping, never stopping. Make it loud and make it glorious. Join the dancing, praising, lifting, raising, get to shouting. Make it loud and make it rain. Glorious, glorious. Quanta gente maravilhosa comigo no Facebook hoje. Pastor Raul Nogueira, Tatiane Diniz Delfino, Júlio César Souza, todos vocês são bem-vindos. Sempre segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã, nós estamos ao vivo. Queridos, mais um dia que eu vou ficar devendo para vocês de compartilhar os nossos 7 dias de intercessão em Allahabad, porque eu prefiro agora estar compartilhando com vocês algumas notícias que requerem a nossa oração urgente, ok? Então nós vamos compartilhar com vocês sobre a Síria para que possamos orar e também sobre um casal de missionários que foi atacado no Níger. Na Síria, a ONU pediu o fim dos ataques civis porque o presidente está bombardeando uma área, o nome do local é Ghouta Oriental, é toda uma região com várias cidades, e ali são 393 mil habitantes, são milhares de habitantes, eles estão presos neste lugar sem ter como sair, e o governo está ali bombardeando e fazendo um massacre, tá? Matou esses dias aqui, segunda-feira passada, agora hoje é sexta, na segunda-feira, um bombardeio matou 100 pessoas. Eles falam 100, mas é um número aproximado, porque tanta gente no hospital, os hospitais lotados, 20 crianças morreram, assim, muitas crianças feridas, né? Desses 120 eram crianças. Os pais saem procurando os filhos nos hospitais sem saber se vão encontrar a criança viva ou morta. Já são 7 anos de guerra ali na Síria, né? Começou em março de 2011 e já deixou mais de 470 mil mortos, né? Famílias totalmente destruídas. Em fevereiro, no dia 5 de fevereiro agora, o governo bombardeou essa mesma zona em 5 dias. Eles deixaram 250 mortos entre os civis, além de centenas de feridos. Nós vamos ter o nosso momento de intercessão e nós vamos então estar orando pela Síria, mas antes também vou compartilhar com vocês a situação ali também no Níger. Vamos orar pelo casal de missionários que está lá, eles estão lá há mais de 10 anos, com uma equipe de 7 brasileiros, eles estavam, até é muito conhecido esse missionário Alexandre Cagnoni,
ele era o Xande, né? Era um paquito aí conhecido muitos anos atrás. Eles publicaram na França uma outra charge de Maomé, numa revista francesa foi publicada essa charge. E os muçulmanos, eles ficam irados, eles se vingam nos cristãos. E lá no Níger eles destruíram igrejas, casas, estabelecimentos comerciais. Alexandre e a esposa dele, Giovana, eles são do Ministério Guerreiros de Deus. E ele teve a sua casa e a base missionária totalmente destruída. Você pode entrar no Google, você vai ver lá essa notícia, ele mostrando como ficou tudo totalmente destruído, né? Agora eles estão vivendo, eles e os filhos deles estão separados em alojamentos improvisados nas casas dos irmãos. Esse casal, gente, eles distribuíam 1.200 pratos de comidas diariamente para aquelas crianças pobres que não têm o que comer ali no Níger. Eles foram atacados por uma multidão furiosa que veio com pau, porrete, facão. O missionário conta que eles conseguiram escapar assim, coisa de 3, 5 minutos antes, eles lá deixaram o lugar com a roupa do corpo e eles invadiram, quebraram tudo, atiraram fogo. Por misericórdia de Deus, o fogo não conseguiu assim pegar muito e não destruiu completamente a base missionária. Mas a situação é esta. Então vamos levantar a nossa oração. Nós temos ainda aí uns 5 minutinhos. Um abraço para Tatiane Diniz Delfino, está no Face conosco. Washington, um abraço para todos vocês. Vamos orar, pessoal? Vamos nos colocar agora como sacerdotes do Senhor, intercessores. Vamos colocar a Síria, este casal de missionários que é o Alexandre e a Giovana, e o Brasil, que não podemos deixar de orar. Meio-dia, lembra, badalou meio-dia, 3 frases que você disser: Senhor, abençoa a nossa nação. Pai querido, toma o Brasil em tuas mãos, envergonha o inimigo, levanta homens justos para nos governar, homens tementes a Deus. Basta que você faça uma oração breve, o Senhor ele vai te ouvir, ele vai ouvir as nossas orações, porque as eleições estão chegando, eleições no dia 7 de outubro. Vamos. Fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Pai querido, nós levantamos a nossa voz nessa manhã em favor do povo na Síria, Senhor. Esse ditador, Pai, ele está destruindo, Senhor, aquela nação, Senhor, matando o seu próprio povo, Senhor. Quando não são os muçulmanos, os jihaditas, o próprio governo, Senhor, está bombardeando e matando aquele povo. Pai de amor, nós nos juntamos em oração, clamando a Ti, Senhor. Tem misericórdia dos sírios, Pai. Tem misericórdia daquele povo que está ali na região de Golda, Senhor. Nós não sabemos nem como orar, Senhor. Perdoa, Senhor, o pecado de toda aquela nação, Senhor, que tem, Deus, dado legalidade a Satanás para, Senhor, destruí-los dessa maneira, Senhor. Perdoa o pecado da Síria, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa o pecado, derrama a Tua misericórdia, tem compaixão, são tantas crianças, Senhor. O sofrimento, Senhor, é acima do que nós podemos imaginar, Senhor. Por isso nós pedimos, Pai, a Tua intervenção, a Tua misericórdia, que é a única maneira de não sermos consumidos e destruídos, Pai. É o Senhor perdoar, é o Senhor derramar a Tua misericórdia. Visita também, Senhor, os missionários todos ali no Níger. Visita as tuas servas, teus servos, Senhor. As igrejas estão sendo ali destruídas. Visita, Senhor, o teu povo ali no Níger, Senhor, confortando, consolando, dando livramento, guardando, Senhor. Ó Deus, e que pelo testemunho do teu povo, diante dessa perseguição, muitos do povo do Níger, muitos de seus perseguidores,
possam, Senhor, te conhecer como Senhor e Salvador da vida deles. Porque o Senhor não deixa nunca, o Senhor deixa nada barato. Todo o sofrimento dos teus servos, o Senhor transforma para o louvor da tua glória. O Senhor transforma, Pai, em vitória para o teu reino. Se clamarmos, o Senhor nos ouve, Pai. Portanto, te pedimos, intervém ali no Níger, Senhor. Manifesta ali o teu poder e a tua salvação no Níger. Manifesta o teu poder e a tua salvação, Senhor, sobre a nação síria. Senhor, também queremos clamar a ti em favor, Senhor, da Venezuela. Queridos, a Venezuela, como vocês sabem, né, está clamando por socorro. E as entidades, agências missionárias, né, todos os que se importam realmente, se levantaram e fizeram uma coalizão. O pastor José Prado está liderando essa coalizão, o pastor José Prado da organização Dignitar. Então, eles estão reunidos para se mover em favor da Venezuela. A Vocari, a Junta de Missões, a Associação de Missões Transculturais e vários outros parceiros. Todos, né, para orar, para divulgar a situação, divulgar informações sobre o que está acontecendo ali na Venezuela. Eles estão pedindo que vocês clamem durante o seu devocional, nas células, nas reuniões de oração, nos cultos da igreja. Separe um tempo para clamar a Deus em favor da Venezuela. São milhares que estão fugindo da fome, do caos, eles não têm assistência médica. As mulheres vêm caminhando grávidas para atravessar a fronteira e conseguir fazer um parto no Brasil. Eu disse para vocês, foram mais de 100 partos só agora em janeiro, ali na fronteira, na cidade de Pacaraima, em Roraima. Então, eles calculam que são mais de 60 mil venezuelanos que já entraram no Brasil. A gente, né, não tem como saber, pode ser até mais. E eles estão dormindo pelas ruas, sem comida. A igreja está tentando, né, socorrer, fazendo comida, levando para eles, as organizações. Mas é preciso realmente que o plano que o governo está traçando, né, que isso seja logo colocado em ação para socorrer o povo venezuelano. Senhor, que nós possamos, Senhor, nos lembrar da Venezuela em nossas intercessões. Socorre ali o teu povo, abençoa a pastora Lourdes, que cuida de tantas crianças ali, Senhor, fortalece ela nessa obra que o Senhor tem feito que ela tem feito para ti, Senhor, ali na Venezuela. Queridos, nosso tempo acabou, ele voa, tá? Foi um prazer estar com vocês. Tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor. Que você possa se empaturrar da palavra de Deus, para que você possa viver, né? Para que você possa viver desde já, desfrutando de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos em Cristo Jesus, para o louvor da glória daquele que é a nossa alegria, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Papai querido. Amém? Fica com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. Queridos, eu me despeço de vocês. Muito obrigada. Voltem a segunda-feira, nós vamos estar aqui de novo, ok? Obrigada pelas orações a meu favor. Paz.